Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação estar apresentando essa videoaula, ferramenta de desenho polígono do programa Solid Edge. Então, para a gente desenhar polígono a partir de três lados, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, então podemos vir aqui na aba Home, no grupo Draw aqui das ferramentas de desenho, aqui no grupo do retângulo, no finalzinho tem aqui a ferramenta polígono. Posso selecionar também através aqui da aba Sketch, que é rascunho, selecionando aqui o grupo do retângulo. No final temos a ferramenta polígono, pelo centro. Então, da mesma forma temos o retângulo a partir do centro. Então temos aqui a ferramenta polígono, onde a gente pode desenhar aqui um hexágono. Vou aqui na barra de comando diminuir, posso desenhar aqui um pentágono. Diminuindo, também posso fazer aqui o desenho aqui de um quadrado e também um triângulo. Lembrando que quando a gente está trabalhando um projeto de um produto, a gente começa então fazendo aí os desenhos, projeto das peças. Então a gente utiliza aqui o ambiente Isopar, que é o ambiente da peça. Lembrando também, para auxiliar aqui nos desenhos, então escolho aqui a ferramenta polígono na aba Sketch, no grupo aqui dos retângulos. Então aparece aqui a barra de comando, onde eu posso mudar aqui os lados do polígono, a distância, ângulo, também contorno, cores de contorno, tipo de contorno e espessura. Também tem mais essas duas opções que a gente vai ver agora. Então aqui na aba Sketch vou selecionar aqui Show Grid e também selecionar aqui Snap to Grid, para auxiliar aqui no alinhamento. Então a gente já tem aqui o fundo quadriculado. Vou agora escolher aqui, selecionar aqui o eixo XY. Repare que tem uma pequena área alaranjada com cadeado. Clico e travo. Então dessa forma eu vou desenhar o objeto aqui visto de cima, o contorno aqui dos polígonos. Outra opção que a gente tem aqui quando está trabalhando aqui no ambiente da peça é vir aqui na aba View e selecionar aqui a visão de sketch, quer dizer, visão de rascunho. Então eu clico, então é como se eu tivesse vendo de cima, fazendo o desenho em cima de uma folha de papel. Eu vou diminuir um pouquinho a tela aqui e seleciono aqui. Então, aliás, já está selecionado a ferramenta polígono, com três lados. Então outra opção que a gente tem é construir o polígono através do vértice. Então quando a gente desenha aqui o triângulo, reparem que aparece uma linha tracejada do centro até o vértice. Então é essa opção que a gente tem aqui, polígono pelo centro, com a linha tracejada até o vértice. E também tem essa outra opção, através pelo ponto médio de um dos lados do polígono.
Vou começar a desenhar de novo aqui um triângulo. Então repare que a linha tracejada segue, né, aqui o ponteiro do mouse. Ó. Eu posso rotacionar também a figura diferentemente, né, quando eu estou desenhando um retângulo. Ó. Então eu estou desenhando esse objeto, né, aqui o triângulo, do centro até o ponto médio, até um dos lados do triângulo. Vou escolher aqui, aliás, vou selecionar aqui 4 lados e vou desenhar então o quadrado, né, com o ponto médio, aliás, o ponto a partir do centro até um dos seus vértices. Eu cliquei, arrasto. Então reparem que aparece uma linha tracejada até um dos vértices do quadrado. Isso com a opção lá no vértice. Selecionando aqui a opção pelo ponto médio, clico e arrasto o ponteiro do mouse aqui com a cruzeta. Ele direciona pelo ponto médio de um dos lados do quadrado. Então da mesma forma posso aumentar os lados aqui do polígono, por exemplo, um pentágono, clico e arrasto. Então estou aumentando ele, com essa distância do centro até o ponto médio de um dos lados. Ó. Só reparem na linha tracejada. Então ela vai em direção a um dos lados do pentágono. Se eu selecionar aqui a partir do vértice, então a partir do centro, né, e o mouse vai até um dos vértices do polígono. Então à medida que eu vou aumentando aqui na caixa de comando, vai me dando a distância. Então são mais duas opções aqui para se construir então, né, ou desenhar um polígono, né, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, de forma que eu possa, né, desenhar. Só estou diminuindo essa caixa aqui dos lados. Quando eu diminuo aqui com a setinha, então ele me dá a possibilidade de desenhar um polígono até de 200 lados. Aparece aqui já na caixa de seleção a partir do momento que eu vou clicando aqui, ó, na setinha. Então se eu quiser excluir, né, alguns objetos, aqui algumas figuras geométricas, reparem então que eu estou com a ferramenta polígono aqui selecionada, porque me aparece a caixa de comando. Posso selecionar aqui através, né, da aba Sketch ou Home com a ferramenta de seleção, ou simplesmente clicando na tecla ESC. Quando eu clico na tecla ESC, sai a caixa, aliás a barra aqui de comando, me aparece a seta. Então eu faço aqui uma seleção em volta aqui do quadrado, posso dar um delete, ou selecionando aqui o pentágono, clico com o botão direito do mouse e aparece o menu aqui de contexto. Aperto a tecla delete. Para me extrudar os objetos, vou até aqui na parte de baixo aqui nos comandos de visualização, ó. Vou clicar aqui, né, na visão aqui de orientação
e vou clicar na visão isométrica. Cliquei, né, a área gráfica mudou, de forma que eu estou vendo aqui, né, as figuras inclinadas, e ainda com a ferramenta de seleção selecionada, passo o mouse em cima aqui do caso do triângulo, clico em cima, ele muda para verde, me aparece a barra de extrusão com duas pontas de seta, seleciono a de cima e faço a extrusão aqui do objeto. Aparece ali uma caixa de entrada de texto, onde eu posso digitar os valores aí no caso da altura, né, ou da extrusão. Selecionando outro objeto, passando o mouse em cima, ele fica amarelado, clico, ele muda a cor para verde, aparece a barra aqui de extrusão, né, o cabo de extrusão, ó. Vou selecionar aqui a seta de baixo e arrasto o mouse, ó. À medida que eu arrasto, né, a caixa de entrada aqui de texto, onde eu tenho aqui essa medida, ela vai mudando à medida que eu vou puxando o mouse. Cliquei com o botão esquerdo e travou então a medida e ele formou o objeto extrudado. Tem aqui a figura aqui do pentágono. Cliquei, ficou verde com a barrinha ou cabo de extrusão e vou extrudando o objeto. Então eu deixei na visão isométrica, que dessa forma, né, a gente consegue ver o objeto em 3D. Tem aqui, né, um outro objeto que eu fiz e vamos extrudar aqui. Acho que era uma linha pequenininha que tinha. De qualquer forma, ele aparece aí com uma pequena extrusão. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos dos Primos, onde eu tenho textos, estudos e curiosidades sobre matemática e números primos, e também onde eu faço a divulgação dos meus livros. Também convido você a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos no Facebook. Obrigado.